Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o deputado federal Rogério Correia humilhando, esculachando, esculhambando o senador bolsonarista da Virgínia Fonseca. A Virgínia Fonseca esteve lá na Câmara e ele foi o maior tiete da Virgínia Fonseca, sim, o senador Cleitinho. Você verá o Rogério Correia destruindo todos os argumentos do senador Cleitinho sobre o INSS. Os bolsonaristas criaram essa narrativa de que todo esse escândalo do INSS tem que ir pro Lula, mas o Lula estava preso, pessoal, assim, eles esquecem isso. O Lula estava longe da política brasileira por causa dos golpes de vocês. Vocês lembram disso? Não lembram, né? Mas vocês deveriam, porque o presidente Lula não tem nada a ver com isso, nem o governo Lula, seus bolsonaristas sujos. O Rogério Correia vai deixar claro isso aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão. Faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Falou longamente sobre o esquema em si e como as iniciativas de investigação deste atual governo foram importantes para revelar a farsa que estava acontecendo dentro do INSS. Mas eu ainda fiquei em dúvida sobre uma possível mudança aí de conduta do governo, dos petistas, que agora estão aderindo à CPMI do INSS. Então, bem brevemente, que eu vou passar a palavra para o senador Cleitinho, em 10 segundos, o senhor vai assinar o requerimento? Eu sou contrário à existência da CPMI pelos motivos que eu falei. Sou a favor da apuração de tudo, mas acho que uma CPMI agora seria muito mais um palco de divergências políticas e um palco de disputa política, com riscos, inclusive, de virar um circo e não uma apuração, do que realmente contribuir para isso. Eu acho que ela tem pouco a contribuir e os organismos de fiscalização estão todos eles já fazendo essa averiguação. Essa é a minha posição, é a posição hoje do Partido dos Trabalhadores. Agora, é claro, havendo uma CPMI, nós não vamos, evidentemente, deixar de participar. E lá vamos ajudar em todo o processo de apuração que for necessário dentro da CPI, tentando fazer com que ela não vire um palco político de quem é a culpa. Porque eu acho que isso está muito claro desde quando começou e agora quem é que realmente quer fazer a apuração e devolver esse recurso. Exato. Certo. Só peço que respeitem aqui os comandos em relação ao tempo, porque eu tenho que equilibrar aqui o tempo, o espaço de participação dos dois lados. Então agora o senhor, senador Cleitinho, também vai ter a mesma proporção de espaço no nosso programa para responder, se quiser, a esse questionamento sobre quem sai perdendo mais numa CPMI do INSS, o governo ou a oposição. O governo, por meio do líder e presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Rogério Correia, está claro, né, o argumento de que isso começou no governo Bolsonaro. Então, uma CPMI do INSS vai puxar o fio, investigar desde lá o início. Não seria um tiro no pé da oposição partir para uma investigação como essa? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, nosso deputado federal, Rogério Correia. Feliz de ver você saudável, viu, Rogério? Que Deus te dê saúde todos os dias. Eu acredito que não, Basília. Eu acho, como você perguntou de nada, quem está perdendo com isso é o povo. Porque está uma guerra de narrativa, de ficar colocando culpados, né? Foi o governo passado que foi culpado, é o governo presente. Eu acho que quem está perdendo com isso é o aposentado que foi roubado no passado. Mas se tivesse começado no governo Lula, né, Cleitinho, você usaria essa narrativa fortemente, né, Cleitinho? Você sabe que não começou no governo Lula. Se tivesse começado no governo Lula, essa história e essa conversinha sua seria totalmente diferente. Você estaria usando todos esses argumentos contra. Por isso que nós temos que usar, Cleitinho. Não é narrativa sendo criada, não. É a verdade, são fatos. Muito obrigado aqui, Rogério Correia. Muito obrigado. São fatos, Cleitinho. Começou com Bolsonaro, não são narrativas criadas. Está sendo roubado no presente e se a gente não dá um fim nisso, vai continuar sendo roubado no futuro. Então quem está perdendo com isso é só os aposentados. Eu acredito que não tem problema nenhum a gente poder aderir a essa CPMI e começar a investigar, como o próprio Rogério está dizendo, em 2019, eu acredito não. A gente tem que investigar desde 2016 a 2017, que começou ali com o Temer. E uma coisa que eu quero falar que seja justa aqui, até vi o presidente Bolsonaro dizendo que
Ex-presidente inelegível. Pode ter tido fraude também no governo dele, pode, mas eu acredito que o Bolsonaro, como o próprio Lula, o Temer, até a Dilma, tem situações que não fica nem sabendo o que está acontecendo, porque um país do tamanho que é, e os presidentes acabam colocando as pessoas com a maior boa fé do mundo de colocar um ministro, os ministros vão lá e colocam os secretários, mas como eu estou na política agora, Basília, vendo tudo que acontece aqui, o que mais tem dentro do Congresso Nacional aqui e dentro da política é um bando de lobista, um bando de vagabundo. Tem um tal de careca do INSS, vocês estão falando até que ele é bolsonarista. Para mim, esse careca do INSS ele não é bolsonarista, não, ele é lobista. Ele é governista. O que é isso? Qualquer governo que tiver, ele vai estar infiltrado para poder fazer rolo, para poder fazer bagunça. E não é só o careca do INSS, não. São vários que ficam aqui por conta de fazer lobby e tomar dinheiro do povo. Aí, eu respeito demais a Polícia Federal e acho que a Polícia Federal tem que continuar investigando. Só que eu vi uma matéria da Polícia Federal que estava escoltando um dos investigados até o aeroporto. Só que eu vi não, cara. Você está indo com lorotas, tá bem? A Polícia Federal tem o poder total contra isso, tá bem? A Polícia Federal tá com a autonomia, por isso que isso foi descoberto e agora está sendo resolvido no governo Lula. Começou no governo Bolsonaro. Deixa claro, Cleitinho, não seja assim não, cara. Não seja apenas fã da Virgínia. Vai estudar um pouco também. Ele iniciou-se com entidades que adentraram em 2019 e 2020, que foram, então, quando inicia o processo de fraudes, onde estas entidades elas passaram a fazer um desconto sem que o aposentado desse o seu aval no desconto. Então isso começou lá em 2019, portanto começou no governo Bolsonaro, coincide aí com o que eu disse, com a maldita reforma da Previdência. Essa sim olha aí. Assalto, felizmente nós do PT não temos nada a ver com isso, votamos contra. Boa. Aí aparece essa fraude. Essa fraude já era sabida antigamente. Vocês viram várias aí, essa reportagem dizendo que, inclusive, servidores do INSS, em 2021, relataram essa fraude à Polícia Federal e, infelizmente, nada foi aberto de inquérito ou foi apurado. E que esses servidores foram ameaçados de morte e deram declaração sobre isso. Então, olha isso, servidores foram ameaçados de morte por governos anteriores ao presidente Lula. E tudo começou lá em 2019. Ou seja, vocês sabem do governo que eu estou falando. É do inelegível Bolsonaro, Cleitinho. Deixa claro isso. Você trata como se isso não fosse nada. Você trata isso como também se fosse lá a CPI das apostas, Cleitinho. Acorda, cara. Acorda. Escolha seu lado e haja com isso, não fique em cima do muro, que isso é muito feio para uma pessoa como você. Obrigado, Rogério Correia, pela palavra. Desde 2021, pelo menos, já havia denúncia, era para já ter tido apuração. Agora, eu confio no presidente Lula. O presidente Lula ama os aposentados, já mostrou isso diversas vezes. Graças ao presidente Lula, por exemplo, hoje o salário mínimo continua vinculado à Previdência. O presidente Lula não deixa tirar. E já foi a tentativa várias vezes de retirar a vinculação do salário mínimo. Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, por exemplo, era a favor. Sujos! Vincular o salário mínimo da Previdência. Já imaginou onde iria esse salário do aposentado? A diminuição também do valor da aposentadoria. O aumento do tempo de serviço já foi uma outra cacetada nos aposentados. Agora vem essa história da fraude. Então o presidente, quando vê, ele manda apurar. Então uma coisa, a gente não tem dúvida. O presidente Lula, sabendo disso, claro, além de mandar apurar, mandou parar o esquema. Então esse esquema de desconto está paralisado. Só haverá desconto se houver realmente por parte do aposentado, conforme manda a lei, o aval. E o problema é que a legislação também foi muito alterada, especialmente 2020, 2021 e 2022, com 3 relatores que eram relatores de medidas provisórias do Bolsonaro. Olha isso. 3 relatores, 2 eram do PL e 1 era do Republicano, que adiaram também a prestação de conta que a entidade tinha que fazer. Como ela não fez em relação a... Vocês viram, pessoal? Viram aqui o Rogério Correia deixando claro, deputado federal, deixando claro pro Cleitinho como as coisas são, como as coisas funcionaram. Vamos ver se o Cleitinho começa a levar esse escândalo do INSS mais a sério. E também
A CPI das apostas, Cleitinho. Senador Cleitinho, haja com decoro, por favor, senador Cleitinho. É isso que nós esperamos. Rogério Correia, muito obrigado pela palavra e por esclarecer os fatos sobre o escândalo do INSS. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando.